vai sentar. Tá? Então, composta basicamente pelos macronutrientes essenciais, né? De maior requerimento pela planta, né? Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre, tá? E cloro e sódio. Essa Não faço ideia. é uma composição. Pergunta pra ela. Eu tenho uma pergunta. Faça. Daquele trabalho na semana que vem. Eu tô totalmente perdido, não sei. Ah, eu explico semana que vem. Mas é em grupo ou É em dupla, tu e Deus. Todo mundo junto para fazer um pensamento. Mas acho que é individual, eu só coloquei lá. Se eu escrever alguma coisa. Tá no grupo? Tem certeza? É tirado isso aí. Eu vou conferir. Se tiver grupo, vai ser grupo, senão é individual. A ideia era ser individual. Não, mas agora ele está escrito não tem. Mas se eu escrever que está em grupo, a gente faz em grupo. Não dessa, tá? Mas assim, ó, não é um trabalho difícil. Tá? É um trabalho de interpretação. Tem que concentrar e fazer. Está em grupo? Tem que fazer em grupo. Graças a Deus. Se diz em grupo, não é em grupo, tá? Tá feito? Não sei, não tem. Dois. Eu nem lembro. Dois grupos. Não, isso aí eu organizo, tá? Mas é um trabalho assim, ó, ele não é fácil de fazer. Tá? É quase. É quase impossível. Tem que pensar um pouquinho, tem que organizar. Meu pai. Mas também não é um bicho de sete cabeças. É igual a primeira fala, né? Não era difícil. Ah, não é, né? Não. Capaz. Teu cu que não era. Não, mas é que eu explico, né? Em aula, tem uma dúvida, chama, eu explico, então é mais fácil de fazer, né? Em sala de aula. Tá? Os outros nutrientes, tá, que faltam, né, são adicionados ao processo, tá? Esses aqui, naturalmente, fazem parte da composição pela respiração das plantas, né, pela composição do processo de temperismo, né, o que é liberado, ácido orgânico, certo? Não vamos entrar em detalhes também, gente, de concentração, de quantos miligramas, quantos mililitros, tá? Isso aqui também não é o nosso foco, tá? Existem algumas soluções, né? Que é um dos trabalhos que a gente faz com a disciplina de fertilidade. Eu fiz uma vez. Semestre passado eu pedi para a monitora fazer, né, e acompanhar. Que é, a gente simula, né, a solução do solo e vai suprimindo alguns elementos, né? Tira o nitrogênio, depois tira o fósforo, tira o potássio. Que nem aquelas, nos dias nas feiras, de dias de campo, né? Que as empresas mostram, né? As diferentes plantas sem o nitrogênio, sem o fósforo, sem o potássio. A gente faz esse experimento também simulando a solução natural, tá? A fase gasosa, como eu comentei com vocês, ó, ocupa o mesmo espaço que a solução do solo, né, que é a fase líquida, tá? Então eles brigam pelos espaços porosos, tá? Basicamente, a água fica no microporo e o ar fica no macroporo. Né, porque o macroporo, como tem espaços muito distantes, né, dificilmente a água consegue fazer as ligações, né, para ela conseguir se manter e subir por capilaridade, tá? E quando um aumenta, automaticamente diminui o outro, estão brigando pelo mesmo espaço, né? O máximo que eu consigo fazer é segurar até 10% de oxigênio e 90% de água. Se passar disso daí, já era, a planta não consegue se desenvolver, tá? E a composição básica deles, né? Não muda muita coisa, tá? O que tem no solo e o que tem no ar atmosférico, tá? Não, eu fico olhando por isso, é que assim, ó, a Tata mandou mensagem na noite passada, apavorada, querendo saber se o Henrique dormia com a cabeça tapada. Ela achou que ele ia morrer. Eu tentei tirar, mas ele não deixou. Eu disse, sim, que ele dorme, né, com a cabeça tapada. Ele tava até o pescoço, tudo. Quantos anos tem? 3 anos e 9 meses. E ele é terrorzinho? É pouco. É muito pouco. Depois eu mostro o vídeo dele pintando o cara de vermelho. Ah, sim, ele quer. Eu vou mostrar. Meu Deus. Teve um carro de bombeiros.
Ele queria o carro do governo. Literal. Ele pintou o nosso carro de bebê. Enfim, né? E aí, por isso, quando eu toco, me apavoro, sabe? Tipo, ela fez alguma coisa, né? Aconteceu. Ela não deu tanto pro menino semana passada. Ele não quis, aí ela não deu. Então, óbvio que ele vai dizer que não, né? Aí deu biscoito dele, comeu biscoito a noite inteira. Então, você não ficar cuidando aqui, tá? Mas é uma filha boa, né, gente? Tá? Tá? Então, a gente tem alguns aspectos físicos, tá? Que vão definir a fase gasosa, né? O aumento, né? Ou a diminuição dessa fase gasosa. Tá? Primeiro deles, textura do solo, né? Quanto mais argiloso for o meu solo, menos espaços vazios tem, certo? Concorda? Menos espaços vazios vão ter. Então, menor vai ser o espaço para que o ar consiga circular, certo? A fase gasosa não está mais presente nos macroporos? Então, se eu tenho mais microporos, é muito mais fácil a água circular do que o oxigênio. Ela vai brigar muito mais com o oxigênio, tá? Então, aqui, ó, sólidos argilosos têm menos macroporos, sólidos arenosos têm mais macroporos. Melhor para o oxigênio, pior para o oxigênio, tá? E o inverso, né, daí, melhor para a água e pior para a água, tá? Tipo de mineral e profundidade do solo, tá? O tipo de mineral também tem a ver com a granulometria, né, com as frações granulométricas, né? Quanto mais argila, menor o espaço. E quanto mais profundo no solo, menor vai ser o espaço também, menos ar vai ter. Isso é normal, porque vai aumentando a densidade, né? Gravidade, vai pressionando, vai diminuindo os espaços de ar, né? E vai diminuindo essa fase gasosa em profundidade também. Então é normal, quando a gente for fazer, a gente vai fazer alguns exercícios em aula com simulações, tá? De pastagens, de cultivos, tá? Então vai ter profundidades 0 a 20, 20 a 40. É normal que de uma profundidade para outra tenha essa diminuição de ar. Não significa que está compactado ou algo assim. Significa que naturalmente isso acontece. Quanto mais profundo, menos fase gasosa tem no solo, tá? Estado de agregação das partículas. É o quão junto estão areia, silt e argila com a fase líquida e a fase gasosa, tá? Quanto mais agregado tiver o solo, mais juntinho tiver as partículas, menos fase gasosa. Quanto mais afastado elas estiverem, mais fase gasosa, tá? Agentes naturais e movimentação do solo também. Quando eu tenho movimentação de solo, né? Eu tenho não é revolvimento, mas eu tenho uma redistribuição dos espaços porosos, né? Então, quando a gente falou que solos mais argilosos tendem a infiltrar água mais rápido, fazer o escorrimento superficial, que para resolver isso, eu vou passar ou preparar esse solo de uma outra forma para a fase gasosa do mesmo jeito. Eu movimento este solo mecanicamente e aumento os macroporos, facilitando a entrada do oxigênio nesse processo também, tá? Então, quais são os fatores que vão determinar essa fase gasosa, né? Define essa composição, essa quantidade de ar, tá? A capacidade do solo para a retenção desse ar, mais macroporos, eu preciso de espaços grandes para esse ar poder circular. Com isso, eu aumento a permeabilidade desse solo. Se eu tenho mais macroporos, eu tenho mais espaço para a água gravitacional também circular. Então, ela vai passar e vai deixar o espaço para o ar. E com isso, eu tenho uma renovação desse ar. Quanto mais eu vou circulando água e ar nesses espaços porosos, mais eu vou renovando esse ar. E qual que é a importância dessa renovação? Assim como as plantas, micro-organismos também, no seu processo respiratório, vão liberando muito CO2 e oxigênio. Então, eu preciso equilibrar as concentrações desses elementos. Então, eu preciso renovar esse ar, tá? E para isso, a permeabilidade do solo é a que vai cumprir essa função, tá? Que vai ser responsável por isso, tá? E a minha fase sólida mineral, tá? Aqui, ó, aqui tem
informações muito importantes, tá? Já falamos que, ó, as frações granulométricas, vamos ver se é o meu ou se é o teu que tá lembrando aí, tá? As frações granulométricas são o tamanho das partículas, tá? Todas elas vêm do mesmo lugar. Rocha matriz. Se divide em minerais primários, que se dividem em isso nós vamos voltar aqui, tá? Então não se preocupe. Minerais secundários. E esses minerais secundários vão se subdividir em diferentes frações. Tá? Então, a origem de todos os tamanhos de partícula é a mesma, é a rocha matriz. O que vai diferenciar? O tamanho delas. Certo? Tá? E claro, conforme elas vão diminuindo pela ação da água ou outros solventes, né? Vão surgindo novas composições, diferentes tipos de argila, né? Diferentes tipos de óxido, tá? Mas a origem é sempre a mesma. Então, aqui só para vocês terem uma ideia da escala, ó, da diferença. Ali eu fui até tranquila, né? Fazendo a diferença das três frações principais ali, tá? Matacões, calhaus e cascalhos, tá? São utilizados mais na engenharia civil, que são extremamente importantes para a construção de argamassas, né? Materiais de construção, então é extremamente importante saber essas diferentes granulometrias, tá? Para o solo, tá? Para as análises mais da edafologia, a gente usa essa fração aqui, que é a chamada terra fina seca ao ar, tá? Essa sigla significa terra fina seca ao ar. Anotem isso aí que é importante. Terra fina seca ao ar. Aqui, ó. Tá? TFSA. TFSA. Terra fina seca ao ar. Tá? A gente pode fazer um laboratório para vocês entenderem também como é que a gente faz a divisão deles, tá? É uma metodologia extremamente simples. O que a gente faz? Coletou solo, pega uma bancada, abre esse solo na bancada e deixa secar. Certo? Aí eu pego toda essa amostra, um jogo de peneiras, com diferentes granulometrias, de 20 centímetros, 20 milímetros, sabe? A gente vai pegar uma menorzinha, né? Vai ter uma peneira com 20 centímetros de abertura de tela, né? E peneira. E aí vai ver quanto que vai ficar em cada uma das frações. Quanto menor a fração, né? Diferentes classificações vão aparecendo, tá? Ali no laboratório a gente tem essa metodologia das granulometrias maiores, a gente usa muito na engenharia civil. Mas tem aí um agitador mecânico, tu bota uma amostrinha de 100 gramas, né? Coloca na peneira de cima e vai agitando sozinho, tantos RPMs ali, e aí depois só contabiliza quanto ficou em cada uma das peneiras, né? Então, quanto mais partículas menores, melhor vai ser o nosso solo, né? A gente não quer coisas muito grandes porque, né, quimicamente não é interessante para nós, tá? Por que não é quimicamente interessante? Porque nós temos algumas frações, alguns elementos que compõem a fração argila, que são os responsáveis por todo o comportamento físico-químico do solo. Por isso que eu falei, cargas elétricas, tá? Essas frações deste tamanho, tá? Entre 0,002 milímetros e 2 micrômetros, tá? Serão os responsáveis pelas ligações, pela retenção de elementos na solução do solo, pela liberação de nutrientes, pela composição da estrutura, da consistência do meu solo. Certo? Tá? Então, frações
pequenas são chamadas de coloides do solo. Anotem isso, porque isso é muito importante, tá? Quem são os coloides do solo? Nós temos 2 coloides do solo. Coloides do solo. Nós temos um coloide mineral e nós temos um coloide orgânico. Tá? Isso aqui é importante. Ó. Os meus famosos ou conhecidos coloides do solo são as frações que podem ser minerais ou orgânicas responsáveis pelo comportamento físico-químico do solo. Tá? São eles que vão determinar as propriedades químicas e físicas do meu solo. Certo? São eles que vão dizer se vai ter ligação, se não vai ter ligação, se vai reter, se não vai reter, se a fertilidade vai ser boa, se não vai ser. São eles que vão fazer isso. Tá? A areia não manda nada, silt não manda nada, cascalho não manda nada. Quem manda nessa bagaça toda, quem manda nas ligações que vão ser feitas, são 2 componentes. Da fração mineral é o componente argila, tá? São as frações tamanho argila. E aí nós temos argila 2 para 1, 1 para 1 os óxidos, tá? Chegaremos lá, vou entender cada um deles. E na fração orgânica, nós temos a matéria orgânica como coloides do solo, tá? Certo? Essas são as 2 frações dentro do meu sistema solo que possuem cargas elétricas responsáveis pelo comportamento físico-químico do solo. Certo? Se eu não tenho argila, não tenho matéria orgânica, eu não tenho reação no meu solo. Não acontece nada. É uma coisa inerte. Tá? Precisa ter. Por isso que para um solo arenoso, a forma que a gente tem de melhorar a estrutura e fazer esse solo ser produtivo e responder aos nossos manejos é aumentar a matéria orgânica. É aumentar a fração orgânica, botar plano de cobertura para ver se o sistema radicular desmanchar ali, se decompor, bactérias, tudo mais, porque eu preciso de fração pequenininha. Eu preciso de coloide orgânico. Se a areia não tem, eu não consigo enfiar argila lá dentro. A não ser que eu pegue uma carga de argila e misture no negócio. Né? Isso não vai adiantar. Né? Quem vai fazer isso numa área? Misturar argila. Então o que eu faço? Matéria orgânica. Certo? Tá?